tudo bem? Nós estamos aqui no nosso projeto Souza Day, no nosso terceiro dia. Estamos tratando sobre esse tema propósito e chamado. Nós tratamos um pouco do início, um pouco da criação, um pouco do desejo de Deus em criar Adão para o louvor da glória de Deus. E como eu falei com você no nosso segundo vídeo, Adão teve esse desejo, Adão tinha essa responsabilidade de manifestar a autoridade de Deus, mas quanto mais ele andava em comunhão com Deus, mais isso não se tornava um fardo na vida dele, se tornava algo natural, algo que fluía dele, porque ele andava com Deus, então naturalmente ele manifestaria Deus. E só nisso nós já podemos pegar vários princípios, porque nós simplesmente andando com Deus, nós iremos manifestar a identidade de quem Deus é. Simplesmente andando com Ele, se consagrando a Ele, se separando a Ele, se santificando a Ele, nós manifestaremos quem Ele é. Mas preste atenção, Adão viveu o que viveu, mas Adão errou. Adão falhou. Adão ouviu quem não era para ouvir. Adão se submeteu a algo que não era para ele se submeter. Adão não creu na bondade de Deus. Mas eu quero te falar, enquanto Adão não pode ser o nosso exemplo completo, Cristo sempre será o nosso exemplo completo. Talvez você tenha olhado para várias histórias bíblicas e se identificado com elas em qualquer sentido, seja de chamado, seja de cura, seja de qualquer área que você precise. Talvez você tenha olhado para a história de Davi e fala, cara, como Davi foi, eu posso ser. Talvez você tenha olhado para a história de Noé e fala, como Noé foi, eu posso ser. Como Elias foi, eu posso ser. Como Jó foi, eu posso ser. Mas eu quero te falar, quem deve ser o seu princípio e quem deve ser a sua maior imagem, a sua maior representação é Cristo. Mas você fala, Jesus é filho de Deus, você também é. Jesus é o próprio Deus, correto? Mas quando ele andou na terra, ele não andou como simplesmente o próprio Deus. Ele andou como filho de Deus, ungido pelo Espírito Santo. Se Jesus era Deus aqui na terra, ele não precisaria ser ungido pelo Espírito Santo. Porque Deus não precisa ser ungido. Mas como ele andou como homem, ele pôde ser ungido. E como Jesus andou na terra, Jesus andou na terra manifestando a identidade de Deus, andando com Deus e manifestando essa identidade, manifestando esse propósito e vivendo uma vida para o louvor da glória de Deus. Qual vida que Jesus viveu? Uma vida para o louvor da glória de Deus. E vivendo essa simples vida, ele manifestou a realidade do céu na terra. Por quê? Porque uma vida que é vivida para o louvor da glória de Deus, ela é totalmente contrária às circunstâncias que nós vivemos na atualidade. Por quê? Porque hoje eu quero te falar sobre um tema extremamente atual. Hoje o que mais acontece, hoje o que as pessoas mais falam é sobre desonra, é sobre inveja, é sobre vários outros pecados, vários outros erros, mas a reclamação é algo que está na boca de toda a humanidade. Todo ser humano tende a reclamar, a natureza carnal dele tende a reclamar, tende a falar, porque isso, porque aquilo, mas isso aconteceu. E talvez uma coisa até que era boa, às vezes se torna ruim. Mas Jesus, através do estilo de vida inspirado pelo Espírito, ele viveu uma vida de gratidão e de louvor. Preste atenção, ele viveu uma vida de gratidão e de louvor. E não é perceptível e não é visível em nenhuma parte das Escrituras uma vida onde Jesus não era grato, uma vida onde Jesus não era ousado, uma vida onde Jesus não representava a imagem e a perfeita pessoa de Deus. Como assim, Hugo? No ambiente de falta de pão, ele manifestava a provisão de pão. Nós precisamos de ressurreição. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Eles tinham sede. Ele falava, aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele sempre se manifestou como a fonte para o problema e para a circunstância das pessoas. Esse é o propósito que você tem. Através dessa comunhão que você tem com Deus, como Jesus teve, você vai manifestar a solução daquilo que o mundo não tem. Hoje o que reina no mundo é morte e doença e remédio. Todo mundo toma remédio e disso, aquilo. Eu não estou pregando contra o remédio. Na verdade, Deus inspirou os médicos para ter a sabedoria e para saber utilizar esses remédios para a glória de Deus. Mas Jesus disponibilizou para nós uma cura completa de toda e qualquer circunstância na cruz.
e uma vida vivida para o louvor da glória de Deus é uma vida que é inspirada a viver a cura como Jesus disponibilizou. Mas isso hoje é loucura para o mundo. Você falar dessa cura é loucura para o mundo. Eles não entendem, eles não interpretam. Talvez eles podem até bater em você de maneira vocal, oral, ou assim, falar que você não tem juízo, assim, de certa forma. Mas essa é a vida que Deus viveu para nós viver. Essa é a vida que Deus chamou para que nós vivêssemos. E essa é uma vida que vive para o louvor da glória de Deus. Jesus sempre é e sempre será o nosso maior representante, o nosso maior alvo. Em nome de Jesus. Tamo junto. Tchau, tchau.